Olá, paz. Quero ler para vocês hoje Mateus capítulo de número 6, os versículos 7 e 8, que dizem assim: quando vocês orarem, não usem de vãs repetições, como fazem os pagãos, os gentios, que eles presumem que pelo muito falar eles serão ouvidos. Não se assemelhem a eles. Quando vocês orarem a Deus, que é Pai, versículo de número 8 diz, quando vocês orarem a Deus, que é Pai, lembrem-se sempre que Deus sabe o que vocês têm necessidade. Sabe antes mesmo de vocês pedirem. É muito importante o que Jesus faz aqui, porque ele não só denuncia o exercício mecânico da oração, quer dizer, ficar repetindo a mesma oração, ficar repetindo a mesma frase, ficar repetindo o mesmo clamor, não é apenas isso, não é apenas uma denúncia da mecanicidade de rezas e de orações. Não. O que ele faz aqui é nos mostrar que nós temos que presumir, antes de falarmos com Deus, que ele é Pai, que Deus é um Pai. Não fale a Deus como se ele fosse um ídolo, como se ele fosse o Deus dos outros povos, os deuses que as nações adoravam e que eram sanguinários, que eram frios, que eram apáticos, deuses apáticos, deusas apáticas que havia no mundo antigo, que exigiam, por exemplo, o sangue. Antes de responderem, eles exigiam sangue, sacrifícios, e exigiam sangue até de pessoas, de crianças, sangue de mulheres. Né? Havia muitos povos em que, para Deus responder às orações, havia necessidade de todo um protocolo, de uma liturgia certa, de uma maneira correta, de um número exato de orações a serem feitas, porque se essas orações não fossem feitas de acordo com aquele rígido protocolo, Deus não responderia. E é muito grave eu dizer isso, porque eu quero fazer uma denúncia de que muitas igrejas evangélicas não servem ao Deus Pai de Jesus Cristo, não conhecem o Deus Pai de Jesus Cristo, não oram ao Deus Pai de Jesus Cristo, oram a um ídolo que usurpou o nome de Deus, usurpou o nome de Jesus. Quando em muitas igrejas se termina a oração dizendo em nome de Jesus, amém, isso não quer dizer absolutamente nada, porque o Espírito que esta oração está sendo feita não é o Espírito Santo. Porque se fosse o Espírito Santo, o texto da Bíblia diz que Deus nos deu o Espírito Santo para que nós, quando falarmos com Deus, a gente fale com Deus a partir do Abba. A palavra Abba é uma palavra em aramaico que significa pai, paizinho. Significa pai no diminutivo para transmitir a ideia de intimidade. Então, se você ora a Deus sem a intimidade, sem o conceito, sem a premissa, sem saber que Deus é um pai, você não ora a Deus, você ora a um ídolo. E eu quero dizer isso porque é muito grave e é preciso denunciar que essas igrejas que estão estimulando as pessoas a irem para a rua, ficar de joelhos, clamando, gritando aos céus e pedindo que Deus os ouça, suplicando em muitas cidades, debaixo do sol a pino, do meio-dia, não é a Deus Pai, porque o Deus Pai, o texto nos diz que Ele sabe das nossas necessidades antes de pedirmos. E se Ele sabe das nossas necessidades antes de pedirmos, essas orações que são repetidas, exaustivas, cansativas, essas orações em que as pessoas precisam ralar o joelho, lamber o chão, para que Deus as ouça, não é o Deus que nos quer bem como um pai. Porque Jesus usou essa analogia dizendo assim, qual de vocês, que são maus, eu, Ricardo Gondim, que não sou perfeito,
que não tenho em mim a bondade absoluta. Se um filho meu me pedir alguma coisa, eu vou exigir que ele cumpra protocolos exaustivos, que ele se exponha ao sol do meio-dia, porque senão eu vou ficar de braços cruzados e não vou abençoar a vida de um filho meu. Quanto mais Deus que nos ama, que nos quer bem. Aí você diz assim, então você está dizendo, Ricardo, que Deus responde sempre às nossas orações? Sim, Deus responde às nossas orações e está disposto a responder às nossas orações e está interessado nos processos de resposta às suas necessidades antes de você pedir. Agora, o que nós temos que mudar de chave de compreensão é como que Deus vai fazer isso. Como que Deus responde às nossas orações. A partir de Jesus encarnado, a partir de Jesus, o homem que viveu entre nós e que agiu dentro da história, o método de Deus responder às nossas orações não é o método dos pagãos, dos ídolos, dos falsos deuses que prometem e não cumprem. Porque os falsos deuses prometem bênçãos extraordinárias, maravilhas espetaculares, mas ficam só nas promessas. E as pessoas ficam esperando o trem que nunca chega. Não. Deus, quando responde às nossas orações, Deus responde às nossas orações através dos corpos de homens e de mulheres que estão habitados, que estão tomados, revestidos do Espírito Santo, para que através de vidas revestidas pelo Espírito Santo, Deus possa chegar como resposta de oração à vida de pessoas que carecem. Então, meu irmão, minha irmã, a resposta da oração é você. Eu sou a resposta de oração. E se eu falho em responder ao apelo de Deus, o apelo de Deus não chega às pessoas. Então eu sou muito grato a pastores e pastoras, a homens e mulheres, a gente mesmo ateia, agnóstica, médicos, técnicos e técnicas de enfermagem, médicas, anestesistas, pessoas que trabalham nas UTIs e que estão se expondo na hora de entubar o doente a uma tempestade de vírus, porque é nessa hora que os médicos mais se expõem para poder salvar uma vida. Essas pessoas estão chegando na vida de outras como resposta de Deus, como resposta da oração. Então, nós precisamos sair desse pensamento mágico e entender que nós temos um Deus que se chama Abba, o Abba Pai. O Abba Pai é aquele que responde orações através de homens e mulheres revestidos do Espírito, que em nós está falando que Deus é sempre um Pai, e um Pai amoroso e bom. Tá bom? Então precisamos sair dessa lógica religiosa mágica e absorver, abraçar a revelação de Deus como um Pai, porque conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós pedirmos. Pai e mãe, porque Deus não é apenas Pai, é também uma mãe, porque a Bíblia diz que Ele nos quer bem, mais até mesmo que a mãe, porque mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Tá bom? Deus abençoe sua vida, a todos e todas. Lembre-se que juntos e juntas, unidos e unidas, a gente vai mais longe.